Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Você conhece esse texto, nós já ministramos sobre ele. Eu creio que Deus vai, nesse dia que se comemora o Dia dos Pais, Deus vai nos introduzir num tempo muito especial. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos ver do verso 1 ao verso 7. É uma história muito interessante, você conhece. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou-se, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Curva a sua cabeça e faz uma oração para o Espírito Santo, para ele ministrar o teu coração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, na comunhão dos santos, na comunhão contigo. Muito obrigado. Nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo, ó Deus, que é o único capaz de nos sondar, porque ele sonda até as profundezas do Senhor, que ele possa nos introduzir no teu propósito nessa noite, e que, como homens e mulheres de Deus, nós possamos nessa noite entrar num nível de comunhão contigo tal que nós saiamos daqui hoje com a nossa porção, a porção que o Senhor separou para nós. Nós viemos aqui para estar à mesa com o Senhor, e nós sabemos que na tua mesa há provisão para cada um de nós. Então, meu Deus, move o teu braço sobre nós, e sobre nossas vidas manifesta o teu poder. Nós te pedimos, Pai, que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: restaurando a fé, a obediência e a esperança para colher abundantemente. Amém? Você vai colher abundantemente. Deus vai introduzir no teu território uma colheita sobrenatural. Eu tenho certeza disso, irmão. Esse é o ano em que nós estamos profetizando isto desde o primeiro dia do ano. É o ano em que vamos entrar em colheitas sobrenaturais. A todo momento eu estou ouvindo testemunhos de um Deus que é fiel à sua palavra e que está abrindo portas onde ninguém espera. Coisas assim que ninguém imaginava. Deus vai na frente, vai preparando o caminho e vai desenvolvendo o nosso projeto com Ele. É sobrenatural o que Deus está fazendo. Não precisa ser muito atento, basta não dormir no ponto. E você vai ver coisas acontecendo na vida de muita gente. E muita coisa já sendo desenhada na sua direção. Amém? Bom, isso é o que Deus diz. E eu creio. Mas ao que nós lemos e vemos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Não é verdade?
Não estamos aqui para falar de estruturas socioeconômicas, políticas. Esse não é o nosso propósito aqui. Embora nós, como crentes, não podemos estar cegos. Nós estamos vendo o que está acontecendo, temos entendimento, não é? O Senhor nos salvou, como diz o apóstolo René, mas não nos abestalhou. Então, quanto mais dentro do projeto de Deus, tanto mais você lê as coisas que estão se desenhando no reino do Espírito. Então, nós somos uma igreja profética, uma igreja apostólico-profética, e nós temos que ver essas coisas e saber o que fazer com elas. Então, o momento não é fácil, é um momento de crise. Mas eu já ensinei aqui na igreja que essa palavra crise, no nosso contexto ocidental, ela é uma palavra que nos enche de medo, pavor e nos faz fazer coisas erradas. Mas o conceito dela, dentro da perspectiva oriental, por exemplo, na China, a palavra crise, ela é composta de 2 caracteres, porque a escrita chinesa é uma escrita ideográfica. Então ela tem 2 ideias na palavra crise. A primeira ideia é medo, precaução, espanto. E no mesmo contexto, a outra palavra é oportunidades. Então, aqueles que trabalham com consultoria, que trabalham com motivação, eles têm que olhar para a palavra crise não pela perspectiva do medo e da impossibilidade, mas pelo seu fundamento. Toda crise é um divisor de águas. Ponha isso no seu coração. Não tenha medo da crise. Tenha medo de não estar preparado na hora da crise. Por exemplo, no dia do arrebatamento, na vinda do Senhor, vai ser uma crise. Só os preparados para aquele momento sairão vencedores. Haverá alguém, muita gente, que não estará preparada. E naquele momento, a crise vai derrubá-los. Então a crise em si é neutra. Ela terá o poder que eu der para ela. A minha maneira de encarar a crise vai dizer se eu vou me dar bem ou mal no tempo da crise. E eu vou encarar a crise dependendo dos paradigmas que eu tenho, dependendo de quem eu sou, como eu estou constituído para encarar as adversidades do dia a dia. Nós vivemos de crise, irmão. Todo o tempo é crise. Acordar é crise. Sair para trabalhar é crise. Pagar a conta é crise. Hein? Não é crise? Pagar a conta? Mesmo quando você tem dinheiro, é ou não é? Você fala, puxa vida, ó. É uma crise. Crise demanda tomada de decisão. E os melhor preparados decidem melhor. O que Deus tem me falado a respeito da crise? A crise é um divisor de águas. Quando a crise chega, ela faz uma seleção. Ela seleciona os preparados, separa preparados de despreparados, capacitados de incapacitados, hábeis de inábeis, sonhadores de coveiros de sonhos. A crise, quando chega, ela tira do caminho os despreparados, mas abre caminho para os preparados. Então o nosso foco não é deixar a crise vir para eu funcionar. Eu tenho que funcionar como devo funcionar, porque em qualquer momento eu saberei caminhar no tempo da crise. E esse texto aqui é um texto crítico. Você imagina, vamos voltar aqui no contexto, Israel naquela época, vivendo um tempo terrível, vivendo um tempo de má administração e de Deus apertando, porque o povo saiu do propósito, não é? E de repente aquela mulher, cujo marido era um dos discípulos dos profetas, ou seja, ele era um sujeito ligado à vida religiosa de Israel, e ele morre e deixou dívidas. Aquela mulher então agora viúva, com dívida, sem poder quitar a dívida, estava agora sofrendo as penalidades previstas na lei.
E a lei dizia o seguinte: se você não tem o que pagar, você vai ser penhorado nas coisas que são valiosas. E começa com os filhos. Filho é a coisa mais valiosa. E aqui já fica o ensino para nós, os pais e mães. Nós não podemos deixar dívidas impagáveis, porque senão, por causa delas, nossos filhos se tornarão escravos. E há muito filho que ficou escravo por causa dos débitos dos seus pais. Um dos débitos que mais escraviza uma geração são os débitos espirituais. Pai e mãe pode deixar conta no banco, mas não pode deixar débito na mão do diabo para ser cobrado. Então é o primeiro ensino, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Um dia nós vamos falar sobre os débitos de uma geração que visitam a outra. São coisas sérias na caminhada espiritual. Tem muitos pais vivendo como se ele pudesse deixar débitos. E os débitos geram cobranças. Bom, mas essa mulher então estava nessa situação difícil. E ela, diz o texto, vai para o profeta Eliseu. E chega para Eliseu e conta a história. Fala: olha, você conhece meu marido, você era professor dele aqui na faculdade dos profetas. Ele morreu, minha mãe morreu, deixou dívida. E agora os cobradores estão querendo levar meus 2 filhos como escravo, porque eu não tenho com o que pagar. E aí você sabe o que Eliseu perguntou: o que é que você tem em casa? O que é que eu posso fazer por você? Ela deve ter ficado olhando para a cara dele assim, esperando ele assinar um checão, né, irmão? O que é que eu posso fazer por você? Ela já começou a fazer as contas para ver quanto era a dívida. Puxa, eu não liguei para a caixa para ver qual era a correção. Aí ele: o que você tem em casa? Ela falou: puxa, não tem nada. Tem nada. O marido morreu, deixou dívida. Se não, uma botija de azeite. Eliseu então voltou para ela e falou: é aí que Deus vai te abençoar. Você vai para casa, vai chamar teus filhos, vai correr a vizinhança toda, vai pegar as vasilhas vazias que eles puderem pegar, tantas quantas eles puderem pegar, e você vai para a tua casa, no secreto da tua casa, vai começar a encher essas vasilhas. Diz o texto que ela rachou no trecho. É isso? É. Correu para casa, os meninos saíram pela rua: tem vasilha, mamãe está precisando de vasilha, mamãe está precisando de vasilha. Os vizinhos devem ter ficado preocupados, porque vai vender minhas vasilhas, porque eu sei que essa família está mal. Porque vizinho sabe, não sabe, irmão? Sabe, naquela época sabia, porque era fácil de saber. Hoje também tem internet, não tem? Pela internet você sabe se sua família vai bem ou mal, não sabe? É só analisar o divã, chamado Facebook. É um psicanalista terrível. Só que ele denuncia tudo, irmão. Tem gente que vai para o Facebook e faz uma catarse. E o doutor Facebook não dá solução e ainda espalha a história. Mas bom, hoje é assim, mas naquela época não tinha Facebook nem Twitter. A coisa era porque o vizinho estava do lado mesmo e você via a dificuldade. Mas o menino trouxe as vasilhas, levou para dentro de casa, e a mulher então começou a encher. Mais vasilha, pá, mais vasilha, mais vasilha, mais vasilha. Eu imagino a euforia dentro de casa, hein? E ela leva aquela botijinha e vasilha enchendo, e botijinha e vasilha enchendo. Ela leva a botija e leva a vasilha. Eu falei: meu Deus, e vamos embora, traz mais, traz mais. Parecia vascaíno saindo do rebaixamento. Traz mais, traz mais. E flamenguista também, evitando cair na zona lá embaixo. De repente acabaram-se as vasilhas. E automaticamente acabou o azeite. Apóstolo, tá, Deus resolve. Mas como é que Deus vai resolver o meu problema? Porque eu tenho problema também. Meu problema não é vasilha de azeite, meu problema
tem outro nome, é outra coisa, mas eu estou precisando de milagre também. Como é que eu vou chegar nesse nível de encontrar resposta porque eu estou precisando em Deus? Aí nós vamos ver esse texto, e eu queria te chamar a atenção para 3 verbos muito importantes. Fala, verbo é importante, porque demanda ação. Ação. Muitas vezes nós queremos que Deus faça, mas nós não damos a contrapartida fazendo a nossa parte. Nós vamos ver aqui nesse texto, e eu separei aqui, 3 verbos. Primeiro, crer. Segundo, obedecer. E terceiro, esperar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fé, obediência, esperança. 3 fundamentos para os milagres de Deus entrarem na tua casa. Mesmo, agora olha bem sério para ele, no tempo da crise. Amém? Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus diz isso. Nós queremos viver para Deus, mas nos esquecemos que se esta vida que nós queremos viver para Deus não agradar a Deus, não funciona não. O que agrada a Deus não é o que eu digo, é quem eu sou. E se eu não sou crente, meu discurso pode ser bonito, minha oração pode ser interessante, eu posso ter uma prédica, uma pregação muito elogiosa, mas em nada isto vai mudar, porque Deus não está olhando o que eu faço, nem o que eu tenho. Deus está observando quem eu sou. E quando a fé existe no meu coração, eu sou o que Deus quer que eu seja. E quando eu sou o que Deus quer que eu seja, eu agrado a Ele. Não é eu sou o que eu quero ser, eu sou o que Deus quer que eu seja. Aquela mulher cria em Deus. Mesmo no tempo da dificuldade, ela criou em Deus. Por que o Senhor diz isso? Porque na hora da dificuldade, ela correu para o profeta. E correr na direção de Eliseu, para expor a Eliseu o seu problema, e buscar de Eliseu uma solução, é um testemunho de fé. Como nós fazemos. Sim ou não? Quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, o que você faz? Você corre para Deus. Tudo bem que às vezes, enquanto você corre para Deus, você briga com fulano, com cicrano, xinga não sei quem, é ou não é? Atrapalha a vida de outro, mas você vai para Deus. Porque você sabe que a provisão está ali. Ela foi para Deus. Ela foi buscar em Eliseu a solução, ela foi buscar em Deus a resposta. Se a coisa parasse aí, ela não fez muito diferente do que nós fazemos. O problema é que Deus mandou um comando para ela. Deus disse assim: o que é que você tem em casa? Ela falou assim: nada, senão uma botijinha de azeite. Deus falou: é isso aí. Você vai buscar um montão de vasilha, vai levar para a tua casa e vai com esta aí, vai encher as vasilhas que você trouxer vazia. Agora entra a segunda palavrinha-chave. Aquela fé que ela mostrou ter em Deus, indo ao profeta, dizendo o seu problema e buscando uma solução, precisava ser respaldada por uma atitude sua. É o passo 2 da fé. Precisava ser respaldada por obediência. E Deus requeriu que ela fizesse uma coisa que provavelmente nenhum de nós aqui faríamos. Quem faria aqui? Sabe por que não faria? Porque não tem lógica. Como é que com uma botija de 50 ml eu vou encher N vasilhas com muito mais do que isso? Não tem lógica, não tem razão para obedecer.
Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: mano, se a tua fé não gerar obediência na tua vida, ela não te leva para o lugar do milagre. Sabe qual é o nosso problema? E por que nós não entramos em territórios de milagre? Porque nós associamos a nossa fé ao nosso entendimento. Nós associamos a nossa fé à nossa capacidade interpretativa. Nós associamos a nossa fé aos nossos paradigmas e estruturas de lógica. Mas Deus não usa estas coisas para ser Deus e não precisa do nosso entendimento para fazer milagre. Deus só precisa de uma fé que seja capaz de gerar em nós uma atitude de obediência. Aquela mulher creu e testificou da sua fé quando ela obedeceu. Tem muita gente aqui querendo milagre na sua casa, não tem? Tem muita gente aqui querendo um casamento que dá certo. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem muita mulher aqui querendo que o marido, que é uma tremenda jararaca de galocha, se transforme num príncipe encantado. Sim ou não? Também tem muito marido aqui que está doido que essa lampré da sua mulher se torne uma donzela, uma princesa na sua casa. Tem ou não tem? Tem. É legítimo pedir isso? É. Agora, e se Deus disser para você assim: você que está querendo ver o seu cônjuge transformado, você vai começar a honrar esta pessoa. Você vai começar a servir a esta pessoa como se ela fosse a de maior nobreza no teu território. Você vai começar a pedir perdão a esta pessoa. Você vai olhar para o apóstolo e vai dizer assim: pirou. Pirou. É porque ele não está no meu lugar. Ele não sabe com quem eu durmo toda noite. Nem preciso saber. Nosso problema não é pedir solução. Nossa dificuldade é caminhar na rota do milagre. Pedir, todo mundo pede. Somos o povo do me dá, me dá, me dá, me dá. Mas nós temos dificuldade de dar a contrapartida a Deus. Fé é algo que precisa ser testificado. Muitos de nós pedimos por pura religiosidade e não obedecemos a Deus, porque não acreditamos que Deus vá fazer o que eu preciso a partir de coisas que eu não compreendo. Levante sua mão para o céu. Comece a se arrepender pedindo perdão a Deus pelas vezes que Deus te deu o mapa do tesouro e você se chafurdou na lama do entendimento, atrasando processos de Deus na sua vida, porque você não obedeceu. Você queria que Deus resolvesse as tuas causas do teu jeito. Se fosse do teu jeito, você não precisava de Deus. Deus resolve as tuas causas do jeito dele. E enquanto você não se ajustar aos projetos de Deus, você não vai evoluir nos processos de Deus. Amém. O Senhor te perdoa. Se você foi sincero, eu creio que Ele te perdoa. Bom, ela então recebeu o comando, obedeceu, mas vem uma terceira palavrinha: expectativa, esperança. Porque eu creio que até na hora H, aquela mulher deve ter ficado assim. Imagina, uma botijinha aqui, e os meninos trazendo vasilha, e ela olhando, porque ela não podia fechar a porta antes da vasilha entrar. Os meninos vieram, todo mundo com as caçarolas para dentro de casa, botaram tudo ali. E ela olhava para a botija, olhava para as caçarolas. Quando a nossa fé se associa com a obediência, o tamanho do nosso milagre vai depender da nossa esperança. Aquela mulher começou a olhar para as vasilhas. Eu não sei, mas eu acho que ela deve ter, né?
Mas tem uma hora na vida da gente que a gente diz assim: cheguei até aqui, agora, eu não é? A gente faz muito isso com pecado. Você evita, mas tem uma hora que você chega na porta dele e fala: já cheguei até aqui, então vou pecar direito. Vou pecar 100%. Não é assim? Você está com dificuldade de dizer que é, né? Para não se denunciar, mas todo mundo faz assim. Você luta, até que você cruza a linha. Quando cruzou a linha, você vai de cabeça. Também do lado positivo isso funciona. Ela falou: agora o que eu tenho a perder? Vou só trocar de vasilha. Se não der nada, eu troco de vasilha. Mas ela tinha no coração uma expectativa. Ela precisava do milagre. E a sua obediência associada à sua fé gerou no seu coração uma esperança. E a esperança é que faz derramar a botija na vasilha. Se você não tem esperança de que aquilo que Deus te disse vai acontecer, você nunca vai derramar a botijinha. Você vai se prender ao menor, porque não entende como Deus vai transformar o menor no maior. Não entende como é que Deus vai fazer o que não é vir a ser. Esse dilema todos nós passamos. Agora o problema é que quanto mais nós cremos, mais nós obedecemos. E quanto mais nós obedecemos, mais nós cremos. E quanto mais nós obedecemos e cremos, tanto mais nós acreditamos, esperamos, nutrimos a expectativa de que Deus não está brincando com a gente. Deus não está pregando peça na igreja. Deus não está aqui para fazer gracinha, nem para mim, nem para você. Quando Deus diz o caminho é 1, 2, 3, não faz 3, 4, 5. Porque Ele tem sempre para nós, por meio da fé, uma relação límpida de causa e efeito. Se Ele requer de você alguma coisa, é porque Ele já tem a provisão na mão dEle para te entregar no final do caminho. Ele não vai te dar antes, mas Ele não vai te deixar sem ela. Porque se você entrar pela fé e obedecer e te nutrir a expectativa. Agora, uma coisa que eu estava olhando nesse texto, e eu digo isso sempre: se aquela mulher vivesse até hoje, e se até hoje ela tivesse vasilhas, até hoje, aquela vasilha estava jorrando azeite. Por quê? Porque só parou de jorrar quando um decreto foi emitido. Qual decreto? Me traz mais vasilha. O menino falou: não há mais vasilha. Significa, terminou a expectativa. A tua expectativa, a tua esperança será medida pelo quanto de oportunidades você vai dar para Deus ser Deus na tua vida. Se você abre para Ele um montão de vasilhas, Ele vai encher todas elas no tempo devido, da forma correta, e você terá sobejo, porque Deus não brinca com a igreja. Deus não nos chamou para andar com Ele pregando peça. Deus não está em programinha de televisão dando pegadinha com ninguém. Deus nos chamou para fazer coisas tremendas. E Deus conhece a tua causa mais do que você. Deus conhece a tua história melhor do que você. Deus sabe até o que você ainda não disse. Esse Deus não está brincando comigo nem com você. Quantos aqui já deixaram de entrar no sobrenatural de Deus porque não tiveram esperança de que Deus fosse fazer, ou porque não obedeceram ao que Deus mandou fazer? Quantos aqui? Eu já. Muitas vezes o meu entendimento burro me tirou da projeção da inteligência de Deus. Mas eu queria que hoje você fosse para Deus e voltasse para um tempo de ressurreição de histórias e de sonhos, porque muita gente sepultou muita coisa na sua vida porque não teve paciência de esperar, nutrir uma esperança de que Deus fosse fazer.
O azeite já estava na mordomia de Deus. A provisão já estava nas mãos do Eterno. Deus podia fazer o azeite jorrar do telhado. Deus podia pegar aqueles que eram seus credores e voltar a história e se tornar aqueles que seriam os abençoadores daquela mulher. Um dia chegou lá para levar os 2 filhos, no dia seguinte volta, deixa o menino aí, toma mais tanto, quita a dívida, você está milionária, Deus mandou fazer isso. Deus podia fazer isso. Por que Deus inventa essas coisas? O Deus que pode do nada trazer tudo, por que Ele inventa essas coisas? Porque Ele não inventa. Porque Ele está querendo nos fazer crescer no relacionamento com Ele. E só tem uma forma de eu e você crescermos com relacionamento com Deus. É sermos menos nós e mais de Deus. O exercício da fé é um exercício de negar a você mesmo. E crer e se submeter ao Deus que não pode falhar. Esses tempos são tempos propícios para nós sermos ampliados na nossa fé. Quantos aqui estão precisando de ver milagre entrando na sua casa, na sua vida? E você já pediu para Deus? E o que foi que Deus mandou você fazer? Eu vou te dar um exemplo aqui, irmãos, por favor, entenda. Subiu no meu espírito, eu sei que isso vai te libertar. Olha só, tem gente precisando de milagre financeiro, irmão. Entenda o que eu vou te dizer aqui. Receba no espírito, com a pureza do meu coração, por favor. Mas você não está fazendo a tua parte, não. Você está pegando a botijinha do dízimo e está colocando na presença do Eterno. Você está pegando a botijinha da oferta e está colocando na presença do Eterno. Sabe qual é a demanda que o maligno faz para mim e para você? É nos tirar dos propósitos. Porque princípio de Deus, quando é obedecido, denuncia uma fé que eu estou processando. E o que o diabo coloca na minha cabeça e na sua? Se você está em aperto financeiro, por que você tem que entregar o dízimo? A lógica humana fala, mas é lógico. Deus não precisa do teu dízimo, como não precisava daquela botija de azeite. Mas existem princípios. E um dos princípios de Deus é semeaduras respeitam suas espécies. Você não pode semear uma coisa e pretender colher outra. Você não pode querer uma coisa e semear outra. Eu estou te dando um exemplo, você e Deus. Eu não sei na igreja quem é dizimista, quem não é dizimista. Tem uma administração que cuida disso, graças a Deus. Eu quero liberdade para chegar aqui para você e dizer isso. E olhar no teu olho, sem medo de ficar chateando você. Eu sou seu pastor, não sou seu mordomo financeiro. Você está entendendo o que Deus está falando? É uma libertação nessa noite. Não adianta você crer que Deus faz. Enquanto você não fizer o que é requerido de você, você não abre espaço para Deus encher suas vasilhas. Você quer respeito na sua casa? É justo? Você planta respeito? Tem que derramar a vasilha do respeito. Até quando? Até quando for necessário. Você quer ser honrado na sua casa? Você derrama a botija da honra? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu creio
que um dos maiores milagres de Deus na nossa vida é a nossa libertação. Não é o que Ele te dá, é o que Ele faz em você. Porque tem gente que tem tudo que você quer, mas é infeliz. Então não é o ter que vai te fazer feliz, é a sua libertação. É muitas vezes aquilo que você não tem mais que vai gerar felicidade em você. Nós achamos que precisamos ter muitas coisas para ser felizes. Eu tenho entendido que muitas vezes a nossa felicidade é em não ter certas coisas. Há momentos que para nos fazer feliz Deus vai tirar algumas coisas. Porque o que mais nos traz paz e felicidade é libertação. Por isso Jesus não veio para encher botija de ninguém. Ele veio para trazer libertação aos cativos. Para trazer luz, vista aos cegos. Não é cego físico, é o cego de entendimento.